Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte: 10 pragas ou eventos naturais. Será que as 10 pragas do Egito foram realmente pragas? Ou será que isso era apenas acontecimentos ali que já eram referentes ao clima daquela terra do Egito? Se você quer saber sobre isso, eu peço a você, fica aqui até o final para você esclarecer esse assunto. Mas antes, clica aí no botãozinho de compartilhar, compartilha essa mensagem para as pessoas que você conhece nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Curta esse vídeo para que esse conteúdo ele apareça para mais pessoas de forma relevante. E não deixe de se inscrever no canal, pessoal. É rapidinho, vai aí, se inscreve no canal, porque você se inscrevendo, você vai ficar por dentro de toda novidade que é colocada aqui toda semana, tá certo? Bom, os textos bases que nós vamos colocar aqui hoje, vamos nós iniciarmos com o texto de Êxodo, capítulo 7, versículo 25, que é um texto que vai falar da água transformada em sangue. Vou pegar a partir de alguns versículos mais adiante, que vai dizer o seguinte, ó: disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e os seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Água em sangue. Na época da cheia, o Nilo tem suas águas vermelhas por causa do solo trazido da Etiópia. A água ainda é adequada para beber e não causa a morte dos peixes. Quando o nível do rio está baixo, em meio à água, às vezes é vermelha e impossível para beber, e então os peixes morrem. Os egípcios tinham que cavar poços para que a água do rio pudesse ser filtrada através da areia. A causa desse fenômeno é por causa de uma alga chamada rubescens oscillatória, que suga o oxigênio da água e provoca irritações na pele em contato com ele. Furúnculos, conforme a sexta praga. Então nós temos essa referência aí dentro do clima ali do Egito. Êxodo 8:1. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir meu povo para que me sirva. Se recusardes deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. Eu não vou ler mais, porque aqui, esse versículo, quem adquiriu o esboço, vai ter todo esse conteúdo com os versículos e as referências aqui discriminadas certinho, tá? Para vocês pesquisarem aqui. Da maneira que está o esboço aqui, vocês vão estar recebendo. Você pode entrar em contato comigo, meus contatos estão aí na descrição do vídeo, tanto o WhatsApp quanto os e-mails. Pode estar entrando em contato comigo para adquirir esse esboço e estar ajudando o meu trabalho. Rãs. Quando a inundação do Nilo retrocede, rãs vêm desovar nos charcos e invadem a terra seca. As próprias costumam comer outras rãs e sapos, uma vez que são consideradas carnívoras. A palavra traduzida como rãs, separdeia sapos. Uma vez que as algas ou plantas morrem por causa da baixa do rio Nilo, os sapos vão embora à terra seca. E se não possuem alimento, plantas, algas, eles vêm a morrer, levando sua carne a apodrecer. Êxodo 8:16 ao 19. Disse o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Piolhos. A palavra hebraica traduzida como insetos, arov, enxame, e se refere a qualquer tipo de praga ou inseto mordente. A variedade impossibilita a nomeação de tal praga. Uma vez que havia sapos mortos cheirando mal, isso pode ter atraído vários tipos de insetos. Então o que acontece? Conforme esses eventos que estavam ocorrendo, você veja que uma coisa foi ocasionando outra. É óbvio que isso, uma pessoa que tivesse conhecimento na época de todos esses eventos, como uma pessoa como Moisés, que sabia a respeito da cultura do Egito, como o livro de Atos mesmo fala, é óbvio que ele sabia desses eventos. É óbvio que ele sabia que isso iria vir de forma consecutiva em um determinado período. Uma pessoa com certa informação a respeito disso, é óbvio que essa pessoa ela poderia levar, né, esses acontecimentos naturais
a serem considerados como pragas, né? Êxodo 8, 24. Assim fez o Senhor e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames, moscas. Devido ao cheiro dos sapos mortos e à quantidade deles, a sua carniça traiu uma quantidade de moscas ou insetos, já que a mesma palavra traduzida como piolhos é usada para moscas, arove, enxame. Pelo que parece, a palavra denota uma grande quantidade de insetos. Esse tipo de praga portadora de doenças pode facilmente ser a causa de uma epidemia que levaria à próxima praga. Que é Êxodo 9:1, que vai dizer: Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E que haveria aqui uma distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. A morte dos rebanhos, devido à quantidade de insetos, todo o gado seria afetado. Além da falta de água com qualidade contaminada com algas, o gado seria o primeiro a procurar toda a água doce disponível. O gado estava sujeito a doenças transmitidas por moscas e qualquer outros insetos. O motivo do gado de Israel não ter sido afetado se deve ao fato de seus rebanhos habitarem na terra de Gósen, ao que parece lugar de muito pasto e vegetação. Então essas são as explicações aí, tá, pessoal? Êxodo 9, 8 ao 12. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlcera nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. As feridas purulentas podem ter ocorrido ao contato com água infectada pelas algas, ou pode ser fruto do enxame de insetos. Alguns associam essa praga à varíola bovina, que pode ser transmitida ao ser humano. A praga terrível pode também ser o antraz, que atingiu os animais e depois foi transmitido para as pessoas com pústula maligna, carbúnculo, e que, se não tratado, pode ser fatal. Caracteriza-se pela formação de inchaço e úlceras rígidas e causa desmaios. Êxodo 9, 22 e 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a planta no campo na terra do Egito. Granizo do hebraico barad. Chuva de pedras saraiva. O granizo ocorre com raridade no Egito. Chuvas de pedras, embora raras, acontecem no Oriente Médio, na primavera ou no verão e causam consideráveis estragos às plantações, danificando propriedades e até mesmo ameaçando vidas. Praga como essa é mencionada também em Josué 10:11, e os profetas também mencionaram o granizo como uma das formas de castigo aplicadas ao ímpio. O fogo descrito no verso 23 pode ser referência a raios, que atingindo o local o colocava em chamas. Êxodo 10, 12 ao 15. Sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Gafanhotos, a perda da colheita de um único ano significava fome ou quase fome, já que a importação de comida em quantidade compensatória não era possível. Em março e abril, enxames de gafanhotos migratórios eram levados pelo forte vento leste. Nessa fase, os gafanhotos são jovens e estão em seu estágio de maior voracidade, já que as pragas de gafanhotos eram grandemente temidas nos tempos antigos, tornaram-se símbolo do julgamento divino. Êxodo 10, 21 ao 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Trevas do hebraico machash. Apalpar com o sentido de tatear, da busca com o objetivo de identificar algo, ou seja, no tronco verbal pieiro. Uma tempestade de areia acentuada pelas condições de uma região já sujeita a esse tipo de fenômeno expulsou os gafanhotos e pode ter provocado as sufocantes e espessas trevas. Alguns estudiosos acreditam que essa praga esteja relacionada à erupção do vulcão Tera, que fazia parte do arquipélago mediterrâneo de Santorini, ao norte da ilha de Creta, há cerca de 3.500 anos, cerca de 1650 a 1600 atrás. Nadine von Bohm, do Instituto de Física Atmosférica da Alemanha, faz experiências de como se forma o granizo e conclui que as cinzas vulcânicas estão relacionadas a trovoadas e chuvas de granizo. Então tem toda a associação
com o evento do granizo aí, tá? As cinzas do vulcão poderiam ter bloqueado a luz do sol, realizando a história de uma praga da escuridão. Cientistas encontraram pedra pómez feita de arrefecimento de lava vulcânica durante escavações em ruínas do Egito. As trevas se referem a algo que pode ser trocado. Sendo assim, não é somente uma escuridão, mas algo do qual possa ser tocado com as mãos, areia, cinza e etc. A análise das rochas mostra que ela veio do vulcão Santorini, fornecendo evidências de que as cinzas da erupção desse vulcão atingiu a costa egípcia. Êxodo 12, 29. Aconteceu à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. A morte dos primogênitos sendo causada por um fungo que pode ter envenenado o abastecimento de grãos, dos quais meninos primogênitos teriam prioridade em receber os alimentos da colheita, por isso foram a primeira vítima. Então, nós temos aí as referências. Então, fica esse vídeo de hoje para vocês. Se você for ver todos esses eventos que ocorreram, como as 10 pragas, são eventos de causa naturais que já estão acostumados ali a ocorrer no Egito. Agradeço vocês por vocês terem ficado aqui comigo até o final. Curta, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro de toda novidade. Desejo a vocês um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.